Fala galera, chegou o fim de ano e a gente está aqui para apresentar o retrospectiva de 2024. A equipe do CRB no primeiro semestre fez bonito, conquistou o campeonato estadual, foi brilhante na Copa do Nordeste, alcançando o vice-campeonato e também teve uma participação histórica na Copa do Brasil. No segundo semestre tem aí a Série B do Campeonato Brasileiro e a equipe do CRB lutou muito pela permanência. No lado do CSA, a equipe azulina começou a temporada com uma eliminação da pré-Copa do Nordeste. Rodou com treinadores, com presidentes e usou a Copa Alagoas para garantir calendário para a próxima temporada. Vamos falar também de Asa na Série D do Campeonato Brasileiro, da equipe do CSE e vamos falar também do panorama nacional. Com ele, o nosso Guilherme Nova. Pois é, Orlando, no país do futebol, o ano foi dos cariocas. Copa do Brasil, Brasileirão, Série C do Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. Não teve pra ninguém. O ano foi botafoguense. E no destaque internacional dos outros esportes, Matheus Guimarães é quem chega com a gente. Exatamente, Guilherme. Nós começamos o ano com a dinastia do Kansas City na NFL. Tivemos Olimpíada, passando pela nossa Rebeca Andrade, pela Beatriz de Souza, classificação no basquetebol de maneira emocionante. E falando em basquetebol, tivemos aí o Boston Celtics na NBA conquistando um recorde junto com o Lakers e aqui no nosso Brasil, o César Franca se tornando tricampeão. Além disso, a gente ainda teve tênis, muita gente se despedindo, muita gente tornando-se grande nome do tênis mundial, além também do automobilismo. Quando a gente está falando aí de dinastia, teve Max Verstappen e de despedida tivemos Lewis Hamilton, agora indo para a Ferrari. Então fique ligado na retrospectiva e a gente volta já já. Valeu então, já de volta e a gente começa falando a respeito do Clube de Regatas Brasil. O primeiro semestre foi muito bom para a equipe regatiana, conquistou o tricampeonato e por muito pouco não repetiu a temporada passada, sendo campeão inclusive invicto. A equipe do CRB chegou ao tricampeonato e aí fez história porque venceu a última partida lá no estádio Coraci da Mata Fonseca, da competição contra o Asa no interior alagoano e no estádio Repelé fez a festa, venceu pelo placar de 3-1, coroando uma temporada muito boa no Campeonato Estadual. Exatamente, Orlando. Uma temporada primorosa de um CRB que perdeu apenas um jogo durante essa campanha, que foi justamente contra o Asa na última rodada da primeira fase e jogando com seus atletas reservas. Mas não tem para onde correr. O CRB foi quem mais mereceu conquistar esse título, destoou de todos os adversários, venceu muito bem o Clássico das Multidões contra o CSA e não deu chances. Tirou o Muricy na semifinal, ganhou facilmente do Asa na grande decisão e aí comemorou mais um tricampeonato, que deixa pelo menos o pensamento visando o futuro para um tetracampeonato. Com o investimento que a equipe do CRB fez para esta temporada, se pensava e acabou acontecendo uma boa participação na Copa do Nordeste. O time eliminou o Bahia, foi para a grande finalíssima contra a equipe do Fortaleza, perdeu lá no Ceará, mas venceu no estádio Repelé. O que não foi bom foi a cobrança de pênalti, né? Exatamente. Estávamos lá no estádio Repelé na fatídica tarde de CRB e Fortaleza. Um jogo intenso, João Neto sendo o principal destaque, fez 2 gols no tempo normal. Tudo parecia estar favorável ao CRB. Já na marca da Cal, não deu. Anselmo Ramon perdeu o primeiro pênalti do CRB e aí o Fortaleza foi campeão, né, Matheus? Fez uma reação histórica no estádio Repelé, até teve uma chance com Hereda na reta final, uma chance que bate na cabeça do torcedor regatiano até o momento, mas no final das contas, Fortaleza foi campeão com o pênalti convertido pelo Iago Pikachu, mas fica para a história. O CRB voltou, na verdade, à final da Copa do Nordeste após 30 anos, felizmente perdeu da mesma maneira, nas penalidades, mas teve um outro lado positivo que foi, através desse vice-campeonato, a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil de 2025. Isso mesmo, porque a equipe do Fortaleza garantiu vaga direta na Copa Libertadores da América através da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Veio então aí a Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, torcedor, imprensa, dirigentes, todo mundo sonhando com a campanha muito boa da equipe do CRB, o que acabou não acontecendo. E a equipe do CRB teve que brigar pela permanência na segunda divisão do Campeonato Nacional e teve, inclusive, dança de técnico, né? Pois é, dança de técnico de um CRB que tentou atender uma expectativa
mas ficou muito longe dela. Foram 11 jogos consecutivos sem vencer, incluindo uma derrota desastrosa para a equipe do Avaí jogando aqui no estádio Rei Pelé. Depois, perdeu para um Vila Nova e aí acabou a linha. Acabou a batata assou para o técnico Daniel Paulista, demitido após as conquistas do Campeonato Alagoano e do Vice-Campeonato do Nordeste. Pois é, Orlando, Daniel Paulista não se sustentou no cargo de treinador durante a Série B do Campeonato Brasileiro, mesmo com as belíssimas campanhas na Copa do Brasil, Copa do Nordeste e também Campeonato Alagoano. Foram 11 jogos consecutivos sem vencer. E aí, o emprego dele acabou sendo tirado. Chegou o Bruno Pivetti, também não deu certo, e aí sim, Hélio dos Anjos foi contratado para ser o treinador, o salvador, o bombeiro regatiano no fim da Série B. Pois é, o Pivetti passou por aqui, mas não cresceu. E a partida mais importante da Série B do Campeonato Brasileiro acabou sendo realizada na Vila Belmiro. Foi lá que a equipe regatiana garantiu a permanência na Série B do Campeonato Nacional. Não é isso, Matheus? Exatamente, Orlando. No momento mais improvável que o CRB tinha dentro da temporada, jogar na casa do adversário, que estava se sagrando campeão, ia só levantar a taça, era o jogo da festa, um jogo com casa cheia, momentos de tanto comemoração da torcida do Santos por voltar para a Série A, como também de algumas críticas. Então, um caldeirão lá na Vila Belmiro, muito se falava do CRB conquistar um empate ou não perder para vir jogar com o Operário em casa e tentar, assim, permanecer na Série B. Só que o CRB foi valente, o CRB fez história mais uma vez contra grandes times do nosso futebol brasileiro, venceu por 2-0 com gols de jogadores improváveis, Labandeira e Cleiton. Quem diria, Cleiton fez o gol que garantiu, pelo menos firmou a permanência do CRB na Série B de 2025, permanecendo para mais um ano, chegando agora a uma década consecutiva na Série B. É o vovô da competição, é o time com mais experiência dentre todos que vão disputar a competição nacional da segunda divisão na próxima temporada. E a briga pela permanência aconteceu em um momento em que o CRB estava também discutindo o lado político da equipe. Quem seria o novo presidente do Clube de Regatas Brasil? Teve a chapa do ex-presidente Marcos Barbosa, mas também teve aclamação, Guilherme. Teve aclamação. Depois de muitos anos, parecia que o CRB finalmente teria uma eleição. 2 chapas disputando a liderança do clube no próximo quadriênio. Porém, perto já do período eleitoral, Marcos Barbosa abriu mão da sua eleição. Com isso, Mário Marroquim mais uma vez foi eleito para seguir no comando do clube. Dessa vez é pelo quadriênio 2025-2028. A chapa de Marroquim continuará à frente do CRB durante os próximos anos. Agora no lado do CSA, a equipe Maruja começou a temporada cheia de expectativa. Uma equipe totalmente nova, com um investimento alto para a realidade financeira da equipe, mas nada deu certo. O time acabou sendo eliminado logo na primeira partida do ano para a equipe do Iguatu, valendo vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste, Guilherme. Exatamente. O CSA iniciou muito mal a temporada depois de toda uma reforma estrutural em seu departamento de futebol. O presidente Rafael Tenório colocou a confiança em seus dirigentes, em seu elenco, que foi trazido de um Volta Redonda que tinha tido muito sucesso em 2023. Mas restou apenas 2 partidas para a crise se instaurar dentro do Azulão. Eliminado pelo Iguatu, estreando vencendo o Coruripe no Campeonato Alagoano, mas jogando muito mal, foi o suficiente para o técnico Rogério Corrêa ser demitido e iniciar um caminho que seria trevoso dentro do Campeonato Alagoano. É, a equipe azulina que começou com vitória na Série A do Campeonato Alagoano, mas com ajuda também, que ninguém pode esquecer, da arbitragem, né, Matheus? Contra a equipe do Coruripe já na reta final da partida. Tudo se caminhava para um 0-0, mais um vexame do CSA naquele momento. Seria 2 0-0 consecutivos, mas com um gosto de derrota. E aí, um lance ali envolvendo o meio-campista Gustavo Xuxa. Um tropeço, um toque que não ficou tão claro assim. A marcação do pênalti foi assinalada a favor do CSA, mesmo com a conversão do pênalti do próprio Gustavo Xuxa. O clima pós-jogo no estádio Rei Pelé foi de muita tensão, tanto que depois não teve nem coletiva. Foi a demissão do Rogério Corrêa, que depois deu a volta por cima, fora dos campos azulinos aqui do estado de Alagoas. A campanha do CSA no Campeonato Estadual foi pífia. O time novamente ficou de fora da fase semifinal.
apenas na quinta colocação, com apenas 8 pontos conquistados em 7 partidas. Pois é, a pior campanha do CSA nos últimos anos. Derrotas para CRB e Asa nos clássicos e também para o CSE na última rodada, tomando uma virada que ninguém talvez esperasse. O CSA deu adeus ao Campeonato Alagoano e precisou mudar o foco para a Copa Alagoas, a dita Champions League da primeiro semestre. Pois é, rapaz, mas antes da Copa Alagoas também teve uma outra mudança. O cara que era o salvador da pátria mandou dizer: diga ao povo que eu não fico. E aí teve a mudança de presidência na equipe azulina, Matheus. Exatamente, o Rafael Tenório inicia o ano como presidente do CSA com grandes promessas de investimento, de volta à Série B, de conquistar o título do Campeonato Alagoano que já não vinha há algumas temporadas, mas quando o clima esquentou, quando a crise realmente chegou no seu ápice, pediu as contas e saiu do CSA. Após isso começa uma grande crise no interno do CSA. Quem será o próximo presidente? Miriam Monte vai desistir? Cristiano Beltrão vai tentar aí pegar esse cargo, sendo presidente do Conselho Deliberativo? Muito se rondou ali, muito teve uma nuvem nebulosa sobre isso, mas a Miriam Monte falou: não, eu vou ficar, eu vou exercer o meu direito, eu vou fazer aqui com que a minha estadia como presidente do CSA valha a pena, e ela ficou e começou aí um processo de reformulação da equipe do CSA que demorou, foi lento, mas ao longo do tempo ela se mostrou uma presidente, pelo menos até o momento, competente. E conquistou a Copa Alagoas, o que garantiu à equipe o direito de participar de uma seletiva diante do CSE para buscar uma vaga na Copa do Brasil. Xuxa foi o salvador da pátria, porque em Penedo foi ele que fez o gol de falta, né, velho? Exatamente, em Penedo fez o gol de falta, já com o CSA com seu terceiro treinador no ano, o Christian de Souza, e veio o título tão sonhado pela equipe azulina. Talvez não fosse o pretendido, mas foi o que acabou sendo o que salvou o primeiro semestre do CSA, pensando em uma Série C. Porém, esse título maquiou algumas coisas que deram ao CSA um início muito ruim no Campeonato Brasileiro. E aí a equipe do CSA teve que lutar pela permanência na Série C do Campeonato Brasileiro. Olha que há muito tempo a equipe azulina vem buscando o acesso, o retorno à segunda divisão do Campeonato Nacional. Mas, apesar de muita gente dizer que ficou a um ponto de avançar de fase, ele esteve bem próximo de ser rebaixado. Teve que usar as últimas rodadas para buscar a salvação. Foram 7 jogos seguidos sem vencer. O CSA entrou na zona de rebaixamento e quase não saiu. Perdeu em casa para o Floresta, teve situações muito delicadas dentro do campeonato, inclusive uma goleada histórica, levando 5-0 do Atlético aqui mesmo no estádio Rei Pelé. Parecia um inferno, um pesadelo, mas caiu o Christian de Souza e chegou ele. Talvez o herói do CSA nessa campanha, o técnico Igor Magalhães. Exatamente, o mestre dos magos do CSA chegou com muita dificuldade ainda, não foi uma mudança instantânea, ainda perdeu as 2 primeiras partidas jogando fora de casa, inclusive uma derrota bem dolorida contra o São Bernardo, jogo que até o time do CSA tinha atuado bem e parecia que não ia mudar tanta coisa, mas voltando ao estádio Rei Pelé, começou um processo de recuperação, uma nova leva de jogadores chegou ao CSA, Roberto, Gustavinho, Nicola, Brian, e aí esses atletas começaram a ajudar o Igor Magalhães a ter um processo de recuperação do time do CSA. No final, ainda não foi tão tranquilo assim, 2 vitórias por 1-0 contra a Aparecidense, contra a Tombense, jogos que o CSA não jogou tão bem, jogos que o CSA talvez nem merecesse vencer, mas foi competente o suficiente para voltar com os 3 pontos, no caso os 6 pontos para Maceió, e aí jogar a última partida no estádio Rei Pelé, já em clima de festa. E aí, indo para o interior, a gente vai falar também de Série D do Campeonato Brasileiro. As equipes do Asa e do CSE participaram da competição. E o Asa é um outro time também que vem almejando um acesso. Mas está difícil de acontecer, né, galera? Está difícil. Mais um ano o Asa passou e ele não conquistou títulos. Na Copa Alagoas caiu já na fase de grupos. Tentou utilizar os reservas e não deu certo. O Campeonato Alagoano bateu na trave pelo 3º ano seguido, perdendo a final para o CRB. Mas aí chegou a cereja do bolo, a Série D do Campeonato Brasileiro, a qual a diretoria havia prometido uma briga pelo acesso, que não aconteceu. Fase de grupos, o Asa disputou até o fim, quase não consegue garantir a classificação. Mudou de treinador pelo menos 3 vezes ao longo de 2024. Por fim, chegou Raniel Ribeiro, classificou a equipe, mas no mata-mata nada deu certo. Logo na primeira chance da equipe alvinegra, enfrentou o poderoso 13, com investimento alto.
derrota em Arapiraca por 1-0, derrota em Campina Grande por 3-0. O Asa se despediu da temporada no mês de agosto e não conseguiu o sonhado acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Também no interior do estado, a equipe do CSE participou da Série D do Campeonato Brasileiro. Fez uma campanha superior àquilo que se esperava, mas acabou encontrando o Retrô pela frente, Matheus. Exatamente, mas o ano do CSE foi muito positivo. Chegou até as semifinais do Campeonato Alagoano depois de muito tempo e com uma campanha que na última rodada da fase ainda, a fase classificatória, eliminando o CSA lá em Palmeiras dos Índios, então fazia história até aquele momento. Chegou a disputar a seletiva contra a equipe do CSA para uma vaga na Copa do Brasil, acabou perdendo. Mas um grande ano do CSE, que na Série D jogou muito bem na reta final e por conta de combinação de resultados e também um tropeço contra a equipe do Retrô na última rodada, acabou não se classificando. Mas para aquilo que a gente projetava para o CSE, foi um ano extremamente positivo, um ano que também com muitas trocas de treinador, terminou um ano com seu terceiro treinador, mas para uma projeção, o CSE fez um ano de 2024 bastante positivo. E até por isso mesmo carimbou vaga também na Copa do Brasil da próxima temporada, já que o CRB vai para a terceira fase da competição. A equipe do CSE, que brigou com o CSA pela vaga através da seletiva, será também representante de Alagoas na competição nacional e milionária. Agora vamos falar da charmosa segunda divisão do Campeonato Alagoano. A equipe do Igaci vai ocupar a vaga do Cruzeiro de Arapiraca. Pois é, o Igaci conseguiu o título que não vinha há mais de 10 anos da segunda divisão do Campeonato Alagoano. A Raposa do Agreste ficou anos fora do futebol, licenciado, sem expectativa de retorno, mas 2024 em Alagoas brilhou a Raposa do Agreste. O tricolor conseguiu seu acesso, não invicto, sofreu alguns percalços durante a campanha na segunda divisão, mas foi resiliente, aplicou a maior goleada da história do futebol alagoano neste século. 11-0 para cima do São Domingos. Um gol para cada um. Um gol para cada um e conseguiu a sua classificação em meio a times que estavam bem formados, como o caso do Guarani, que tinha uma base vinda do CSA, ou o Zumbi, que tinha um investimento muito forte para tentar retornar à primeira divisão. Porém, quem brilhou foi o Igaci, que conseguiu passar bem pela semifinal e na grande decisão, aproveitando falhas tremendas da equipe do Zumbi, foi campeão jogando fora de casa, no estádio Orlando Gomes de Barros, lá em União dos Palmares. Vitória por 1-0 apenas, suficiente, bastou para o Igaci, depois de mais de 13 anos, está disputando mais uma vez a elite do futebol alagoano. Armando. Você está acompanhando a retrospectiva de 2024 e eu quero lembrar quantas vezes a equipe do Zumbi chegou na finalíssima da segunda divisão, Matheus. Rapaz, o time do Zumbi ele tem uma sina absurda aí. São 5 anos que a equipe do Zumbi ela chegou e não passou. Ela chega e tropeça e infelizmente é uma equipe que tem um baita projeto, tem uma baita estrutura. Na base esse ano, vale destacar que o Zumbi foi campeão com seu sub-20 e inclusive também vai representar na verdade nosso estado de Alagoas na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Porém, no profissional, mesmo com o Neto Baiano, mesmo com jogadores experientes, chega na final, joga em casa, tropeça e fica na segunda divisão novamente. E agora a gente vai falar também de outros esportes. Foi ano de Olimpíadas e o Brasil teve presente e conquistou várias medalhas, Matheus. Exatamente, a gente teve muitas medalhas importantes, começando pela nossa Rebeca Andrade no solo, na ginástica artística, um solo que era muito disputado por conta que tínhamos a Simone Biles como a grande favorita, tivemos também o judô como medalhista olímpico. Óbvio, também tivemos as decepções, como a ausência do futebol de campo, o vôlei que não conseguiu chegar na final nem no masculino nem no feminino, mas depois de mais de uma década tivemos o nosso futebol feminino voltando à final. Acabamos perdendo para a equipe dos Estados Unidos, mas a nossa medalha de prata ficou garantida, inclusive coroando aí uma reta final de história da nossa Rainha Marta com a camisa da seleção. Mas não foi só isso, em outros esportes a gente também teve outros destaques, Matheus. Exatamente. No começo do ano, em fevereiro, a gente já teve o título do Kansas City Chiefs como um bicampeão da NFL, título que é muito importante porque jamais uma equipe conquistou um tricampeonato e o Kansas está aí nessa busca por ser um recordista. Também tivemos muito destaque no tênis,
Um ano muito completo, tanto para o tênis nacional como também para o tênis internacional. Nacionalmente, nossa Bia Haddad Maia conseguiu voltar ao top 10 na reta final do ano, conquistando aí o melhor posto, o 9º lugar no ranking mundial, coisa que não acontecia desde Maria Esther Bueno, e tivemos a ascensão do nosso João Fonseca, o tenista mais jovem da história do Brasil a entrar no ranking mundial. Falando de tênis internacional, a gente também teve hegemonias. No masculino, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner dominaram os Grand Slams, cada um ganhou 2, e Aryna Sabalenka ganhou 50% dos Grand Slams no feminino. Obviamente também, nem tudo são flores, tivemos uma grande despedida no tênis internacional. Rafael Nadal, o segundo maior ganhador de Grand Slams da história, o maior ganhador de Masters 1000 da história, o tenista com mais títulos dentro da Europa, felizmente acabou se aposentando e agora não é mais tenista profissional, só uma lenda do tênis. Falando em lenda do tênis, nas Olimpíadas tivemos realmente um momento muito emocionante com o tênis, foi Novak Djokovic. Depois de 4 Olimpíadas consecutivas perdendo na semifinal ou na final e não conseguindo conquistar a sua tão sonhada medalha de ouro olímpica, ele consegue fazer pela primeira vez o que nenhum tenista fez: ganhar todos os Grand Slams, ser o maior campeão da história dos Grand Slams e ter uma medalha de ouro. Então Novak Djokovic, sem dúvida, entrou para a história do tênis nesse ano de 2024. Para a gente encerrar esse bloco, a gente fala a respeito de Fórmula 1. E brasileiro despontando também, fechando o ano com contrato assinado? Exatamente, um ano muito emocionante também para quem é fã de automobilismo. Nós tivemos aí o tricampeonato de Max Verstappen, porém o seu tetracampeonato, juntando todos os anos. E agora passando, infelizmente, o nosso querido Ayrton Senna no número de títulos mundiais. Também tivemos despedida. Lewis Hamilton, depois de mais de uma década defendendo as cores da Mercedes e, obviamente, também já consagrado como heptacampeão mundial, ganhando 6 títulos pela equipe alemã, muda de casa e vai para a mais tradicional e a maior vencedora de títulos da história da Fórmula 1, a Ferrari. Despedida muito emocionante no último GP, que parecia até uma despedida de carreira, mas só uma troca de equipe. Além disso, o nosso brasileiro Gabriel Bortoleto se sagrando campeão da Fórmula 2. Pela primeira vez o Brasil teve 2 campeões de Fórmula 2 consecutivos. Em 2023, Felipe Drugovich se sagrou campeão e Gabriel Bortoleto, em 2024, também já assinando contrato para Kik Sauber. Ano que vem estará no GP, nos GPs, na verdade, da Fórmula 1, defender as cores do nosso país. Além disso, para a gente encerrar a nossa retrospectiva do esporte, também precisamos falar de basquete, porque foi um ano muito histórico no basquete, onde na NBA o Boston Celtics se sagrou pela 18ª vez campeão da NBA, empatando com o Los Angeles Lakers. Aqui no Brasil, o SESI Franca se tornou tricampeão da NBB, conquistando uma dinastia, e também tivemos uma classificação no pré-olímpico extremamente emocionante, eleita inclusive a vitória por equipes mais emocionante das seleções brasileiras. O Brasil precisava ser campeão do pré-olímpico em Riga, na Letônia, e pegou na final simplesmente os donos da casa. Mas o Brasil, depois de ficar fora de 2 Olimpíadas consecutivas no basquete, voltou e ainda se classificou para as quartas de final, criando um momento histórico e muito emocionante para o fã do esporte da bola laranja. E daqui a pouco a gente chega no último bloco falando a respeito da campanha gloriosa da equipe do Botafogo nesta temporada, da conquista da Copa do Brasil, da Recopa e também de Vinícius Júnior. Ele acabou nesta temporada sendo eleito o melhor do mundo. Então fique ligado que a gente volta já já. Valeu, então, já de volta, e agora o assunto é nacional. Começando a falar a respeito de Recopa, a equipe do Fluminense começou o ano com o pé direito, Guilherme. E como a gente disse, o ano de 2024 foram dos clubes cariocas e começou muito bem para o Flusão. Campeão da Libertadores, havia disputado o Mundial em dezembro do ano passado e já começou o ano enfrentando um fantasma do seu passado, a LDU. Campeão da Sul-Americana contra o campeão da Libertadores, e o Flusão passou bem demais para cima dos equatorianos, ainda sob o comando do Fernando Diniz. Vencendo pelo placar de 2-0, né? Exatamente. E agora a gente fala também de Copa do Brasil. O Flamengo, time milionário, bilionário, sempre com o cofre cheio de dinheiro, foi quem levantou a taça milionária
nesta temporada, né, Matheus? Exatamente, um ano que não foi dos mais esperados pela torcida do Flamengo. O Flamengo começou a ter vários tropeços, tropeçou na Copa Libertadores da América, ficou muito longe da liderança do Campeonato Brasileiro, tinha ali um momento de crise uma atrás da outra, o Tite balançava, o jogador ficava com raiva, saía notícia na mídia de problema do Tite com o Gabigol, do Tite com uma parte do grupo, e aí, depois de tudo isso, a Copa do Brasil meio que ficou como o título principal. Era a única chance da equipe do Flamengo vencer um título de expressão esse ano, trocou o treinador, Tite sai e um jogador que foi comandado por ele em Copa do Mundo assume, o Felipe Luiz, que estava lá no sub-20 da equipe do Flamengo. O time muda da água para o vinho, joga muito melhor do que o Atlético Mineiro nas duas partidas da final, ganha as duas partidas, tanto lá jogando no estádio do Maracanã por 3-1, como também jogando lá na Arena MRV, ganhando com um baita golaço do Gonzalo Plata e sagra-se campeão da Copa do Brasil por mais uma vez e também classificando-se de maneira direta para a Copa Libertadores da América, que agora volta a ser o grande sonho do Flamengo após um ano que, entre aspas, o título de contentação foi um baita título, que é a Copa do Brasil. E a equipe do Flamengo que termina a temporada com um novo presidente. O BAP está agora para comandar a equipe da Gávea. Pois é, dessa vez a situação do Flamengo mudou porque chegou a oposição. O Rodolfo Landim enfrentava algum tipo de resistência dentro dos bastidores do Flamengo e dá pra gente fazer uma análise um pouco maior do que foi essa temporada. Em 2023, o Flamengo não ganhou título nenhum. Em 2024, como o Matheus disse, prêmio de consolação à Copa do Brasil contra um Atlético Mineiro que passou aqui em Alagoas, né, Orlando? Passou e eliminou o CRB naquelas oitavas de final, onde o Léo Pereira quase conseguiu um destaque muito importante. E agora a gente fala também de Copa Libertadores da América. O título ficou no Brasil com a definição também entre brasileiros. Exatamente, a final foi entre brasileiros, jogado na Argentina, no estádio do River Plate, mas a América do Sul inteira foi pintada de preto e branco. E depois de um 2023 assombrado da equipe do Botafogo, 2024 calou a boca de todo mundo, porque reluz a estrela solitária, o Botafogo foi campeão da Libertadores e campeão do Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, uma campanha fantástica, iniciada na pré-Libertadores, passando pelo Aurora da Bolívia e pelo Bragantino, e depois um susto na fase de grupos. Enfrentou inclusive a mesma LDU e quase tirou o título da Recopa do Fluminense. Mas o Botafogo foi resiliente, o Botafogo foi crescendo, trouxe o técnico português Arthur Jorge, que fazia um belíssimo trabalho no Braga, e aí começou quase uma remontada, um novo Botafogo, um Botafogo que agora sentiu o gosto dos títulos e vai em busca de muito mais, assim como foi em 2024. Você falou na palavra assombrada, cara, e ela assombrou mesmo no início da grande finalíssima da Copa Libertadores da América, porque a equipe do Botafogo perdeu um jogador logo aos 40 segundos do primeiro tempo, hein, Matheus? Exatamente, a história do jogo da final, ela foi tão impressionante quanto toda a campanha. Como o Guilherme falou, a campanha sensacional do Botafogo eliminou 3 campeões de Libertadores na fase de mata-mata. Ganhou do Palmeiras, ganhou do São Paulo e ganhou do Peñarol. E aí, quando chegou na final, com pelo menos um favoritismo bem estabelecido por nós da imprensa, o Gregório achou que estava entrando no Mundial de Karatê. E com 40 segundos... Ano de Olimpíada, né? Pois é. Segundos, ele acerta a sola da sua chuteira bem no rosto do atleta do Atlético Mineiro, do Fausto Vera. E aí, não tinha para onde correr. A arbitragem deu o cartão vermelho de forma muito clara e sem nenhum tipo de dúvida. Nesse momento, até quem não era torcedor do Botafogo, mas tinha ali um carinho pelo time, ficou preocupado. Botafogo com 10, Arthur Jorge não mudou o time. Arthur Jorge teve coragem, montou um esquema com os 10 jogadores em campo, sem abrir mão de atacante, sem abrir mão de meio campista. E já na primeira etapa foi agraciado por sua coragem. Fez o placar de 1-0 com o Luiz Henrique e posteriormente o mesmo Luiz Henrique consegue uma jogada de antecipação, tem um pênalti e aí o Alex Telles coloca 2-0. O time do Atlético Mineiro até dá um susto com o Eduardo Vargas, mas depois o time do Botafogo confirma com um gol muito sofrido, mas que era merecido, porque o Júnior Santos era o artilheiro da Libertadores na pré-Libertadores, se machucou, ficou quase toda a competição fora e na final fez o gol que confirmou o título tão sonhado, primeiro título de Libertadores na história do Botafogo Futebol e Regatas. Rapaz, e o ano glorioso do Botafogo não terminou por aí. Praticamente uma semana depois, a equipe do Botafogo levanta a taça de campeão brasileiro, coisa que não
acontecia há muito tempo. E a gente tem inclusive um VT aqui, para que você acompanhe também essa festa da equipe do Botafogo. Guilherme, rapaz, o Botafogo fecha o ano realmente cheio de história para contar e de forma positiva, né? Exatamente. Se 2024 foi o ano dos cariocas, o principal time carioca acabou sendo o Botafogo. Afastou os fantasmas que o assombravam, a gente tem que voltar a dizer, e pela primeira vez conseguiu essa conquista da Libertadores, que é histórica. O Botafogo era o único dos 4 grandes do Rio de Janeiro que não tinha esse título e se tornou um dos 3 únicos times que conseguiram conquistar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro na mesma temporada, se juntando ao Flamengo de Jorge Jesus e também ao Santos de Pelé. Então, o Botafogo está no hall de times históricos, conseguiu construir ídolos, conseguiu trazer o torcedor de volta e com toda essa conquista o Botafogo se coloca mais uma vez nos grandes cenários do futebol brasileiro. Falando do Brasileirão, o Botafogo não começou como favorito ao título. Tudo que aconteceu em 2023 colocava o Botafogo como um time de meio de tabela. Mas é aquilo que a gente falou, Orlando. Arthur Jorge chegou e foi o cara dessa equipe alvinegra. O treinador português fez história para a sua carreira e para o Botafogo. Fora isso, as grandes estrelas da estrela solitária. Thiago Almada, campeão do mundo, fez sua história aqui. Luiz Henrique, que saiu chutado praticamente da Europa lá no Real Betis, fez história aqui. Fora isso, os caras de 2023 que tiveram finalmente esse gosto da conquista. O Tiquinho conseguiu fazer parte desse elenco, participou inclusive das rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Gatito, o goleiro paraguaio do Botafogo, que jogou Série B com a equipe, conseguiu também estar nesse elenco. E só dá para falar que o ano 2024 tem nome, sobrenome e mais um nome. Botafogo de Futebol e Regatas, como disse nosso Matheus. É a equipe do Botafogo que não começou, como disse o Guilherme, como grande favorita ao título nesta temporada, mas carimbou a taça merecidamente. 2 títulos super importantes na temporada de 2024. A equipe do Palmeiras era a sua, talvez, principal concorrente para ficar com o título. Isso não aconteceu, mas o Palmeiras, que sempre revela grandes jogadores, teve a revelação do Campeonato Brasileiro. Estevão, apenas 17 anos, foi o cara do Campeonato Nacional da primeira divisão e está prestes a ir para a Europa. Exatamente. Em um ano onde perdemos o Endrick, que finalmente chegou ao Real Madrid, tivemos o Estevão, que foi o grande nome do Palmeiras durante o Campeonato Brasileiro. E foi ponto por ponto, Botafogo, Palmeiras, todos os dois buscando aí a conquista do título brasileiro. Chegou na última rodada com ambos ainda com chance de título. O Palmeiras perdeu para o Fluminense em casa. O Botafogo venceu o São Paulo com um gol na reta final, fazendo a festa de sua torcida. Mas o Estevão conseguiu sim destaque em meio a um ano do Palmeiras sem grandes conquistas. O Palmeiras foi campeão paulista, é verdade, mas conseguiu, talvez como seu maior mérito no ano, ter revelado esse grande jogador que tem uma maturidade que superou até mesmo o Neymar de outras temporadas. E você tem a oportunidade de ver, inclusive, um dos gols belíssimos que o Estevão marcou com a camisa da equipe do Palmeiras. Foi o cara do campeonato, foi ou não foi, Matheus? Foi, exatamente, Orlando. Já tinha, sim, uma expectativa muito grande no Estevão já na base. Ele era apelidado, inclusive, de Messinho, lá na base do Palmeiras. E ele, de fato, ali na ponta direita, com a perna esquerda, ele fez chover. Muito bom na individualidade, no 1 contra 1, um cara muito bom criando situações para os companheiros, não é um cara que trabalha a bola sozinho e tem um arsenal de jogadas impressionante, drible, finalização de fora da área, de dentro da área, e a expectativa é que ele agora, indo para a equipe do Chelsea, ele tem uma evolução para também dar retorno na nossa seleção brasileira, porque nesta temporada 2024, nosso querido Dorival Júnior só colocava o Estevão lá na reta final do jogo, quase que não dava para fazer nada. Mas, para mim e para muita gente da imprensa, ele é o futuro da nossa seleção. Mostra que tem muita capacidade, muita personalidade e é um cara que realmente tem muito futebol e pode acrescentar muito na seleção brasileira. Para isso, precisa ter oportunidade. Com certeza, mas não dá pra gente falar de Brasileirão sem lembrar das grandes campanhas dos clubes nordestinos, né? Porque Bahia e Fortaleza, de maneira histórica para o futebol nordeste, conseguiram vagas na Copa Libertadores. Fortaleza, que brigou pelo título durante boa parte do campeonato, chegou a incomodar a equipe do Botafogo e do Palmeiras, e o Bahia, depois de muitos anos, está de volta e vai jogar a Copa Libertadores em 2025.
Fora isso, Sport e Ceará vão se juntar ao Vitória, que também ficou na primeira divisão, e pela primeira vez na história teremos 5 times nordestinos na Série A do Brasileirão. Rapaz, e a conquista do Bahia para a Copa Libertadores da América, tinha um apresentador lá, né, cara? Exatamente. Você tava lá, né, bicho? Vamos lá acompanhar tudo, porque a festa foi muito bonita da torcida do Bahia, realmente merecido. Valeu, Betão. Agora a gente falar também de Copa América, Guilherme. Exatamente. Um ano que a seleção brasileira... Brasil levantou a taça. Não, com certeza não. E o pessoal não lembra tanto. Por isso a gente traz aqui na nossa retrospectiva. O ano do Brasil foi muito ruim, talvez o pior dos últimos anos e talvez pior que 2014, quando a gente tomou um 7-1 da Alemanha. O Brasil teve Fernando Diniz no início da temporada. Havia sim uma grande expectativa, estreando, goleando a equipe da Bolívia, mas aí começaram os maus resultados, o Brasil perdendo para o Uruguai, o Brasil perdendo para a Argentina, e quem perdeu o emprego foi o Fernando Diniz, que além de sair do Fluminense, também saiu da seleção brasileira. Chegou Dorival Júnior pensando em Copa América, e a Copa América, mais uma vez, foi uma grande decepção para o nosso país, porque não fomos muito longe. O Brasil alcançou a mínima quartas de final, enfrentou o Uruguai determinado, o Uruguai forte, com muita raça, que nos eliminou nos pênaltis, e aí o caminho foi livre para a grande final entre Argentina e Colômbia. Lamentavelmente, o Brasil não repete os bons momentos que já teve no futebol. Mas enfim, a gente fica sempre na expectativa, mas a gente acaba sendo repetitivo. A gente precisa que o Estevam tenha mais oportunidade, como o Hendrick também. E Eurocopa? Fala aí, Matheus. Exatamente, tivemos Eurocopa também esse ano, uma Eurocopa com muitos times querendo esse título, mas o caminho ficou ali entre a seleção espanhola e inglesa, mas que tiveram problemas durante esse caminho. A seleção espanhola até fez uma fase de grupo um pouco melhor, já impressionava na maneira de jogar, mas no primeiro mata-mata contra outra campeã mundial, lá na semifinal contra a equipe da Alemanha, passou por polêmica, um possível pênalti que depois foi confirmado pela UEFA e foi pedido perdão pelo erro da arbitragem, estava para ser marcado para a Alemanha, um toque no braço com o lateral esquerdo Cucurella, que mudou a história da competição, que a partir daí a Espanha passa e chega na grande finalíssima. Do outro lado da chave, a Inglaterra, que era a mais favorita ao título, fez um campeonato de trancos e barrancos. Fez uma péssima fase de grupo, vencendo apenas uma partida, empatando outras duas, mas conseguindo se classificar. Depois quase sendo eliminadas nas quartas de final, com um gol milagroso e salvador do Jude Bellingham de bicicleta para levar a partida para a prorrogação, e aos trancos e barrancos chegou na finalíssima, para a final que muita gente colocava como uma grande final. Espanha de um lado, com um futebol novo, com o comandante De La Fuente, técnico que vinha do sub-17 da seleção espanhola, contra a equipe. A equipe da Espanha se tornou também a maior campeã de Eurocopa no século XX e se destacou como a revelação do campeonato. Grandes partidas da Espanha, com esse destaque para o futebol alegre e muito mais driblador do que a gente via a Espanha em outros anos, agora com o De La Fuente como comandante da seleção La Roja. Pois é, e quem disse que ia mal, hein? Não ia mal, rapaz. Foi muito bem, né, Greg? Foi muito bem. Agora a gente vai falar também de prêmio de melhor jogador do mundo. Nesta temporada, Vinícius Júnior participou de 2 prêmios. Levou um e o outro não levou, mas, pelo menos na opinião do público, ele garantiu os 2. Exatamente, porque tivemos muita polêmica envolvendo o prêmio de melhor jogador do mundo em 2024. No mês de novembro, tivemos a realização do tradicional Bola de Ouro, realizado pela France Football, uma revista muito conceituada no assunto. A disputa era muito clara: Rodri pelo Manchester City, grande temporada, e Vinícius Júnior, que foi campeão da Champions League com o Real Madrid, para cima do Borussia Dortmund. Mas, pelos gols, pelos números, parecia que a eleição do Vinícius Júnior era praticamente definida, só que não deu. Muita polêmica envolvida, capitães de seleção e também treinadores votando nessa eleição fizeram com que o Rodri conseguisse essa vitória. E aí o Vinícius Júnior, em toda a sua decepção, continuou jogando bola, continuou produzindo muito bem e chegou o mês de dezembro. Na última semana, Vinícius Júnior faturou o FIFA The Best, que também é um prêmio muito conceituado, dado pela FIFA de melhor jogador do mundo. E a eleição teve votos populares, mas também votos de especialistas, e agora não teve para onde correr. A última vez que um brasileiro havia conquistado esse troféu foi em 2007, com o Kaká superando Cristiano Ronaldo e Messi. Dessa vez, Vinícius Júnior é o top 1 e eleva o Brasil a outro patamar no futebol internacional. Após receber o prêmio, o Vinícius Júnior, inclusive, fez um agradecimento à equipe do Flamengo e, enfim,
a todo o caminho que traçou para receber o troféu de melhor jogador do futebol mundial. Merecido, né, Matheus? Exatamente, finalmente a justiça feita para duas competições individuais com modelos diferentes. O Ballon de Ouro, né, o Ballon d'Or, o Bola de Ouro da France Football, com regras um pouco mais irregulares, regras ali que não ficam tão claras para o público. Já o FIFA The Best, muito mais transparente. As regras estão lá no site da FIFA, a divulgação das votações dos capitães das seleções foram feitas, então a gente descobriu e qual cada capitão votou, qual jogador, cada técnico votou, e aí com os especialistas envolvidos, com os capitães envolvidos, com o voto popular, ficou uma lavada para o Vinícius Júnior, não deu chance para o Rodri e finalmente a justiça é feita. Voltamos a ter o melhor do mundo e quem sabe voltamos a ter um melhor do mundo campeão do mundo, porque os últimos 4 que a gente teve acabaram se sagrando campeões de Copa do Mundo posteriormente. E nessa temporada a FIFA criou o prêmio de gol mais bonito para o futebol feminino. Deu o nome de Marta. E quem ganhou, hein? A Marta, nossa alagoana, Show de bola! conquistou o prêmio de gol mais bonito da temporada 2024. Um gol que pudemos ver no nosso Gazeta News Esportes durante toda a temporada. E você pode ver agora também. Esse gol foi aqui no Nordeste, na Arena de Pernambuco, muito pertinho da casa da Marta. Estivemos lá no estádio. Você também estava lá, não foi, velho? Esse ano foi o Gazeta News Esportes foi internacional. Final de ano ele não Derrubou a ninguém. zica? Só final de ano, calma. Exatamente. E aí a Marta ganhou o primeiro prêmio Marta da história da FIFA. Então a gente parabeniza a nossa alagoana porque realmente é muito merecida para fechar com chave de ouro uma temporada de 2024 que foi muito importante para todos nós aqui também no Gazeta News. Né? Sem sombra de dúvida, merecidamente, a Marta fazendo história, prestes a encerrar a sua temporada, pode até vir para a equipe do Corinthians, mas enfim, próximo terminará a sua carreira como atleta de futebol profissional, mas de forma muito brilhante, Matheus. Exatamente, o muito merecido era o título que faltava para ela. Ela já tem todos os títulos possíveis individuais, é a maior lenda do futebol feminino, internacionalmente, nacionalmente, e nada mais justo do que um prêmio de gol mais bonito, justo ela, Marta, rainha Marta, que fez inúmeros golaços, inúmeros gols de placa, então vai ser eternizado até o final dos tempos aí com esse nome de prêmio, e a primeira vez que quem ganhou foi justamente ela, bem, e um gol à brasileira, um gol onde houve uma pedalada e depois um golaço fora da área, bem no jeitinho brasileiro de jogar futebol. Valeu, galera! Chegamos ao final do Retrospectiva 2024. Agradecendo a você pelo sucesso do programa, pelo alcance que o programa tem conseguido abraçar essa turma aqui e estender para uma turma ainda maior, né? É verdade, Orlando. Nossa equipe de produção, que se não fossem eles, não estaremos aqui, né, Orlando? Isso, a gente tem exatamente. que chamar o pessoal e a gente vai chamar aqui pro estúdio. Pode vir, todo Vem mundo. pra cá, porque a festa é nossa! Gigante, vem pra cá, Gigante! Ó, equipe Vem pra cá, de Gigante! rede social, Olha equipe aí, de ó. produção, equipe técnica, todo mundo aqui, Edição. ó. Todo mundo aqui nessa equipe, ó. E ainda faltam alguns nessa live, o nosso Guilherme. Gilmar, meu irmão. Gilmar, meu irmão. Essa equipe Chicana. O merece. Emerson! O Emerson. Pois é, nossa Valesca. equipe merece. Nossa equipe é gigante mesmo. E se não fosse esse pessoal aqui, não estaríamos lá, não estaríamos levando tudo de bom e do melhor pra você, torcedor, né, Orlando? Isso mesmo, pra todos, um grande abraço! Eu fui!